Quero contar uma história e, se eu fosse dar um título para essa história, eu daria o título de Persistência, mas a arte de insistir com resiliência. Mistura um pouco de vontade, história de vida, e eu acredito que as histórias, elas também se dividem em 3 momentos. A história se divide em história triste, uma história de superação e a história que você quer contar. Eu quero comentar, dizer essa história falando da minha trajetória no mercado financeiro. E tudo começou quando a minha madrinha chegou para minha mãe um dia e falou bem assim, eh, Marlene, o nome da minha mãe, falou: "Marlene, olha, o patrão, meu patrão, consegue, pagar a escola do Diego. Será que ele vai querer estudar, vai querer fazer uma faculdade, o que que ele pensa?" E na minha cabeça, estudar, passar ali do que era do normal, né, ensino médio, terminar, não tinha possibilidades. Por quê? Porque o meio que eu cresci não não passava muito daquilo. Primeiro por condições financeiras. Então, para mim terminou ali o ensino médio, não precisava fazer mais nada. Cresci no meio também aonde ter pequenas dívidas e não pagar, tá, o famoso nome sujo. Isso era muito normal, a gente sempre pensava: "Por que ter que pagar conta ou não?", enfim, até a minha primeira moto que eu adquiri num financiamento que eu tinha pego o dinheiro no banco e comprei a moto, não paguei o banco, mas terminei de pagar a moto, enfim. Mas quando a minha mãe chegou para mim e falou bem assim: "Diego, a Yolanda conseguiu que talvez você faça uma faculdade". Cara, aquilo foi um despertar na minha vida, um verdadeiro despertar, porque eu já pensava um pouco, mas não tinha muitas condições. O que que eu fiz? Imediatamente peguei minha moto, exatamente naquele dia, peguei minha moto, fui até a faculdade, vi quanto que era a matrícula, como fazia, já estava pensando também como que faria para poder negociar a a dívida caso tivesse, como que faria as rematrículas, enfim, comecei a pesquisar tudo. E paguei a primeira matrícula naquele mesmo dia. Deu jeito, eu tinha um pouquinho de dinheiro, paguei a primeira matrícula na faculdade, comecei a estudar. Mas quando comecei a estudar eu falei: "E daí em diante, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou concluir minha faculdade? Como que eu vou terminar?" Mas eu pensei: "Eu tenho uma moto, então se qualquer dificuldade que tiver, vou vender minha moto, termino de pagar", e não deu outra coisa. Quando venceu o primeiro semestre, eu tive que vender minha moto para poder pagar, quitar o anterior, as parcelas que estavam ali em aberto, para poder conseguir continuar a faculdade. E nesse meio também de estudar, fazer a faculdade, eu falei: "Cara, e como é que eu vou fazer mais à frente? Como é que eu vou continuar? Como é que eu vou prosseguir depois?" Eu comecei a dar algumas monitorias na faculdade, monitorias de matemática financeira. Eu falei: "Já é uma forma de eu conseguir abater", porque a monitoria dava a possibilidade de ter um desconto na minha mensalidade. Comecei a dar continuidade numa bolsa de estudos não, no Enem, para poder conseguir a bolsa de 100%. Eu falei: "Cara, eu preciso resolver essa questão da faculdade. Eu preciso concluir isso", porque a faculdade abriu a minha mente. Quando eu começava a falar com meus amigos, quando eu falava em casa do que era faculdade, enfim, eu só queria estudar e concluir, porque eu sabia que ali eu ia ter condições de ter alguma coisa diferente, sair daquele meio de talvez pequeno ali, né, de possibilidades, enfim. E ainda na faculdade, eu falei com a minha mãe assim: "Mãe, tá um pouco difícil, não sei o que eu faço ainda". Trabalhava em alguns empregos informais, sempre fui muito tímido, hoje eu consigo falar um pouco mais, mas sempre fui muito tímido. E ela falou bem assim: "Diego, na casa onde eu trabalho, tem um rapaz que ele fica o dia inteiro no telefone. Talvez seja alguma coisa que você possa trabalhar, que você possa seguir. Eu vou descobrir o que ele faz e vou falar com você". Quando minha mãe
começou a pesquisar, ver o que que era. Eu falei: "Mãe, mas pergunta, é ele que de fato eu não tenho tanta intimidade ainda com ele para poder perguntar", mas minha mãe conseguiu descobrir, descobriu que ele trabalhava em um banco, e eu falei: "Bom, legal, eu gosto de andar, bem arrumado, gosto de terno", não tinha terno, mas já me visualizava dessa forma. Quando quando minha mãe comentou, né, eu falei: "Então tá aí, vou começar a ir nos bancos e entregar o currículo em cada instituição que tem em Cachoeiro", comecei a pesquisar todas as instituições, anotei, fiz tudo ali. Só que eu não sabia que para entrar nas instituições financeiras, nos bancos, tinha que colocar o currículo no site. Mas o fato de eu ir em cada agência entregar o currículo, acabava que alguns gerentes gerais faziam uma pequena entrevista comigo, nem todos recebiam meu currículo, às vezes o gerente geral não estava, às vezes era o segurança, era um gerente de contas, eu não sabia tanta diferença do gerente de contas ou para um gerente geral, mas um dia um gerente geral fez uma entrevista diferente comigo e eu perguntei por que que ele se aprofundou tanto em fazer aquela entrevista comigo, e ele falou bem assim: "Diego, é porque quando alguém vem entregar o currículo aqui na agência, eu vejo como se tivesse o meu filho aqui entregando o currículo. Então eu faço questão de entrevistar, mesmo que não tenha nenhuma oportunidade, mas talvez não vou conseguir um lugar para você aqui, mas eu possa conseguir entregar alguma orientação ou te ajudar de alguma forma." Mas eu entreguei o currículo, coloquei no site, foi uma semana, uns 15 dias aproximadamente, e me chamaram para mais uma entrevista no banco. Foi legal a entrevista, ainda não me deu o feedback ali na hora, de fato, se ia me contratar ou não, mas falou que ligaria no dia seguinte. Geralmente demora um pouco mais, aquilo me trouxe um pouco mais de ansiedade, mas como é que ele falou que ia no dia seguinte, esse dia eu fiquei o dia inteiro, eu e minha mãe esperando, como é que ele ia ligar, como é que ia falar, que ele falou que ligaria falando se sim ou se não. Cara, na hora que ele ligou, eu sei que a vida tem vários momentos de felicidade na vida da gente. Mas tem alguns momentos que são mais marcantes, e esse dia foi pesado, foi pesado. Minha mãe ajoelhou, agradeceu, aquele dia foi sensacional. Por quê? No dia que a minha mãe pegou toda aquela orientação do cara que ela trabalhava na casa dele, que ela engraxava o sapato, que ela arrumava o terno dele, que tirava os os pelos da roupa, cara, aquilo foi pesado. Foi, enfim, mas consegui entrar no banco. Eu comecei lá no estágio, virei caixa, fazia de tudo ali, posso ajudar, Cachoeira de Itapemirim, hoje eu moro na capital Vitória, acabei não falando meu nome é Diego Cordeiro, né, moro na capital Vitória e, enfim, consegui entrar no banco. Aquilo que não era nem tanto sonho, mas acabou se tornando realidade. E esqueci de dizer, eu consegui a bolsa na faculdade, consegui uma bolsa integral de 100%. Enfim, consegui concluir a minha faculdade, eh, pelo questão que eu comecei o curso de administração, porque eu vi que era o que as pessoas faziam para poder ter administração. Voltando para o banco, a história do banco, né, a história, quero frisar que eu estou falando de história, essa é a história. E quando estava lá no banco, estágio, caixa, eu falei: "Cara, aqui já está pouco já para mim, eu preciso de mais alguma coisa", a mente abriu. A minha mente abriu para o mundo, falava com meus amigos, inclusive, estava continuando ainda fazendo a faculdade, e engraçado que até alguns amigos falavam bem assim: "Cara, você está fazendo faculdade de administração, o seu pai é dono de empresa, não é? Enfim, por que você está fazendo administração?" Eu falei: "Cara, é diferente." O meu irmão que não fazia faculdade, não entendia também, porque falava: "Cara, isso aí não vai dar muita coisa não." Enfim, cara, deu certo, consegui que ele também entrasse na faculdade, mas dando sequência dentro do banco, vim morar na capital Vitória, mas antes de vir morar na capital Vitória, eu queria trabalhar na área de alta renda dentro do banco, mas para entrar na área de alta renda, eu precisava de ter algumas certificações que os bancos exigem e também ter alguma especialização. Então, me matriculei
uma faculdade aqui em Vitória, um MBA de mercado financeiro, que eu falei: "Cara, acho que isso aqui vai fazer um pouco de diferença dentro do meu trabalho, vou conseguir ter mais visibilidade", porque mesmo trocando de agência, dentro da mesma instituição, é necessário que eu fizesse uma outra entrevista e que tivesse também um currículo favorável para aquela vaga. E esse MBA que eu fiz também não foi tão fácil, porque eu estava terminando a faculdade, em Cachoeiro, o MBA era em Vitória, eu morava em Cachoeiro, pegava o carro do meu amigo emprestado, fiquei devendo algumas multas para ele, enfim, mas ficava essa correria de banco Cachoeiro, fazer o MBA em Vitória, e numa dessas idas e vindas que eu me candidatei para a vaga em Vitória, numa agência de alta renda, o a gerente me ligou para entrevista, e eu estava no dia de uma prova final dentro do MBA. E ela falou: "Você pode participar da entrevista, Diego?" Eu falei: "Lógico, posso participar sim". Parei no shopping, em Vila Velha, fui no shopping, comprei uma camisa, uma calça, porque eu estava indo de bermuda, era um pouco mais à vontade após graduação, troquei de roupa, fui para a entrevista, deu certo, consegui entrar na agência de alta renda, segui ali, aprendi demais, inclusive a área que eu atuo atualmente, que é do mercado internacional, de transferências internacionais, foi o que eu aprendi dentro dessa instituição, que de onde eu atuo hoje dentro do mercado financeiro, e foi uma evolução. Fiz o intercâmbio para o Canadá, porque eu também quando estava lá no ensino médio, já visualizava os amigos, né, que faziam um estudavam em escola particular, e eu falava que eles sempre viajavam, faziam intercâmbio. Eu falei: "Cara, eu quero fazer o intercâmbio também". Então quando eu recebi aquele pagamento, da PL do banco, né, a famosa PL do banco, aquele bônus do banco, gastei tudo no meu intercâmbio. E os amigos ainda falavam: "Diego, você não fala inglês, você vai fazer o que lá?" Eu falei: "Cara, eu vou dar um jeito". Tem que ter resiliência, tem que aprender. Desenvolvi, aprendi um pouco ali, meu inglês é praticamente quase zero, mas o intercâmbio mudou a minha vida, porque quando eu voltei do intercâmbio para o Brasil, eu demorou alguns meses, eu fui promovido a gerente de contas, então comecei lá no estágio, fui caixa, virei, assistente de investimentos, até o tão sonhado cargo de gerente de contas. E eu estou tentando resumir aqui uma história de 18 anos aproximadamente, tentar resumir aqui em 10, 15, 18 minutos. Mas quando eu consegui virar gerente de contas, quando eu voltei ali do intercâmbio, ah, sentado sentado na agência bancária ali, em um dos dias, chegou um cara alto pra caramba, assim, eu sou pequenininho. Quando ele sentou na minha mesa, pô, atendia 500 pessoas por dia, enfim, a minha carteira é de 800 clientes, fora os outros que eu atendi de outros estados que passavam pela capital, trabalhava numa agência bem movimentada. Poxa, mas aqui no estado tem aproximadamente, não só da instituição que eu trabalhava, são aproximadamente 500 agências aqui dentro do estado. Mas naquele dia, quando o cara sentou na minha frente e eu vi alguma coisa diferente, eu perguntei ele assim: "Você conhece a minha mãe?" Ele falou, o cara não entendeu nada, falou assim, do nada, falou assim: "Sua mãe?" Eu falei: "Marlene, você é de Cachoeiro de Itapemirim?" Perguntei a ele. Ele falou bem assim: "Não, eu não sou, já morei lá." "Mas você conhece uma pessoa assim, há tanto tempo atrás, de tantos anos?" Isso eu estou falando que eu já desse período no banco, tinham se passado desde quando eu tinha começado o estágio até eu virar gerente, aproximadamente ali uns 8 anos, uns 8 anos ou 9 anos aproximadamente. Aí ele falou bem assim: "Esse nome me é familiar." Eu falei: "Cara, você conhece então a Marlene. Marlene é minha mãe, ela trabalhou na sua casa e você está aqui hoje, estou abrindo a sua conta." Eu falei: "Cara, tem 500 agências no estado, e aquele cara que minha mãe vislumbrou lá de eu trabalhar no banco, tá aqui hoje eu abrindo a conta dele." Eu falei: "Cara, isso é muito foda." Eu falei: "Não é possível que você está aqui." Pô, foi uma troca de ideia bacana, ele me sugeriu várias outras coisas, mas eu achei muita coincidência, tudo isso convergir ali, dele estar ali comigo, enfim, pô, foi muito legal.
me abriu a mente também para várias outras coisas. Eh, é até engraçado, parece até que é coisa do destino de alguma forma, sei lá. Mas enfim, e o banco ali, que eu sonhei também um pedaço em trabalhar no mercado financeiro, com o tempo foi mudando um pouco essa trajetória, né. Eu sempre tive muita, persistência, não insistência, apesar de ter falado de insistência, sempre insisti sim ali em terminar de estudar, em prosseguir dentro do mercado financeiro, em persistir insistir, perdão, nos meus propósitos, mas persistir, ter que buscar caminhos diferentes. E ali o banco já não estava mais sendo suficiente para o que eu estava querendo fazer, estava sentindo um peso diferente, o trabalho parecia que estava sufocando, aquela gravata que eu sempre sonhei em usar, andar de terno já não estava tão legal. Pô, gravata, eu treinei quantas vezes para poder fazer uma gravata até o dia que eu comecei a trabalhar no banco. Minha mãe me sacaneia até hoje falando que eu dou dó de gravata até hoje, está lá guardada no guarda-roupa em casa. Mas eu fui pedir demissão do banco. Pedi demissão do banco porque já não era tão suficiente. Continuo ainda no mercado financeiro, mas saí, lógico, igual um maluco para trabalhar em qualquer lugar. E hoje eu empreendo no mercado financeiro, mas nunca saí da minha rota, da minha insistência de trabalhar no mercado financeiro, de me aprimorar, né, de buscar caminhos diferentes, de ter resiliência. Então essa hoje é a minha realidade. Então hoje eu eu prefiro contar histórias. E como eu havia dito, na vida, eu acredito que a gente divide em 3 momentos, né. A história triste é quando fica persistindo naquela mesma questão e não busca caminhos diferentes, não é resiliente, não consegue ter uma capacidade cognitiva de perceber que tem algo diferente a se fazer. A história de superação, quando ainda está legal, mas você está ainda saindo daquele estágio, você está ainda na evolução. A gente está sempre em evolução, mas hoje eu prefiro só contar histórias. E essa é a minha história.